Gente, bom dia, meninas, mulheres amadas do Senhor. Eu me chamo Cláudia Guerreiro, eu congrego na Igreja Episcopal Carismática do Brasil, na Paróquia do Oleiro, aqui em Caruaru. Eu entreguei a minha vida a Jesus há uns 22 anos, mais ou menos, atrás. Estava fazendo as contas aqui de quando foi o meu encontro com o Senhor. Minha filha era pré-adolescente e foi um encontro lindo. Foi um encontro, na verdade, geralmente, eu sempre falo isso, né? Geralmente, nós que somos, nós mulheres vamos primeiro à igreja e depois nós levamos a nossa família. Na minha família foi um pouco diferente. Quem teve o encontro primeiro com Jesus foi o meu esposo, o Nivaldo, através de um cursilho masculino. Ele foi quem foi primeiro, contra a minha vontade. Eu não queria ir porque eu tinha preconceito, eu era preconceituosa. Eu falava, porque crente não pode fazer isso, não pode nada, não pode isso, não pode aquilo. E depois foi que eu fui entender quais os caminhos do Senhor, né? Que não é poder ou não, querer ou não poder, mas o que nos cabe e o que não nos cabe enquanto cristãs, né? Depois da conversão é que a gente vê isso. Mas eu era muito preconceituosa. Então, eu demorei um pouquinho para poder atender ao chamado do Senhor, porque ele me chamava sempre, mas ele é muito educado, né? Ele não ultrapassa a nossa vontade, né? Ele deixa que a gente o busque com todo o coração, né? Então, foi assim o meu início. Eu vou trazer uma palavra para vocês que está em Provérbios. Eu quis falar sobre confiança em Deus, a nossa confiança em Deus. Rubia sabe, né, que ela já havia me chamado várias vezes para eu, para eu vir dar a palavra. E eu não me sentia preparada para isso. Eu achava, meu Deus, eu estou ainda tão distante do Senhor. E realmente o ano passado foi um ano em que eu estava afastada de Deus. Apesar de ir para a igreja, apesar de cultuar, apesar de fazer parte da liderança da minha igreja, apesar de estar participando dos ministérios, mas sabe quando a gente não tá, mas a gente não tá? A gente tá para os homens, mas a gente não tá para Deus. E eu sabia disso. Então eu não me sentia digna de vir aqui na congregação e dar uma palavra para vocês, porque eu não estava ligada na videira com propriedade assim para chegar e falar algo para vocês, mas aí e ainda não estou me sentindo assim, tá? Eu estou começando essa reconexão agora, mas aí minha irmã Rúbia, ela disse assim: "Não é sobre você, não é sua boca que vai falar". Aí assim, né, batendo assim na minha cara, eu digo: eu recebo porque eu tô merecendo mesmo". Então assim, e depois de tudo que eu passei uma semana bem difícil, e até Rúbia estava viajando, eu não quis nem aperrear ela, eu aperriei tua irmã, vice Líbia, eu não sei nem se ela te contou. Mas assim, Líbia, ela foi maravilhosa, igual a você. Aliás, a sua família é maravilhosa, Rúbia, e ela orou comigo e ela me impulsionou e em uma semana tudo se transformou assim. Aí eu disse, meu Deus, que coisa linda. Então, eu não podia dizer que não, né? Aí foi mais uma confirmação do que Rubia tinha dito assim para mim. Não é sobre você e você vai sim, né? Então eis-me aqui, Senhor. Não sou eu. É a tua palavra e é o Espírito Santo que vai conduzir. E a palavra que eu trouxe para vocês hoje está em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5 e 6. Provérbios capítulo 3 dos versos 5 e 6. E diz assim a palavra do Senhor: Confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Forte, né? Já, já é uma lapada, assim, que a gente, como a gente nordestino diz, né? Uma lapada, assim, que a gente toma no peito e muitas vezes a gente quer ter o controle da nossa vida, né? Na maioria das vezes, né? A gente toma o controle da nossa vida e a gente quer fazer as coisas conforme a nossa vontade, esquecendo de quem é o Senhor na nossa vida, né? E na Bíblia, a gente vai, assim, vai passear um pouquinho hoje pela Bíblia com alguns versículos falando sobre a confiança em Deus, porque a palavra do Senhor ela destaca a confiança em Deus como base de segurança e paz, especialmente em dias difíceis, né? Quando nós estamos passando por dias difíceis, e a gente pega a palavra, a gente pode se alimentar e a gente pode ver que ela nos ajuda a passar por esses momentos, né? Eu preparei aqui um resuminho para não fugir nada do que o Senhor tinha colocado para mim, que diz que confiar em Deus durante as dificuldades é o que nos resta, né? Assim, é o Senhor quem conduz a nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela nos oferece muitas orientações, muitos exemplos de homens e de mulheres que mesmo no meio das adversidades, no meio das dificuldades, confiaram plenamente no Senhor. E nós muitas vezes não confiamos e por isso nós deixamos de experimentar a fidelidade e a provisão do Senhor, por falta de confiança mesmo. Porque, como nós no início falamos, né, não estamos preparados para receber, né? Então, a gente vai explorar um pouquinho o que a Bíblia ensina sobre confiar em Deus no meio das nossas provas que nós vivemos em nossa vida. A primeira é a confiança de Jó. Jó é um exemplo clássico de alguém que confiou em Deus durante grandes provações. Ele perdeu tudo: seus bens, seus filhos e sua saúde, mas manteve a fé inabalável. Eu vou confessar, minha irmã, para vocês. Eu acho que se eu tivesse no lugar de Jó, eu não teria a força que ele teve, né? A fé que não foi abalada pelo sofrimento que ele teve, né? Em Jó 13:15, ele declara: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Jó, ele nos ensina confiança em Deus, que a confiança em Deus ela deve permanecer mesmo nas nossas adversidades. Mesmo quando nós estamos lá no fundo do poço, mesmo quando a gente não vê saída, né? Mas se a gente tem a confiança no Senhor de que Ele é o provedor da nossa vida, a gente sabe que aquilo ali, aquele deserto que a gente está passando, é passageiro, né? Então, mesmo quando as circunstâncias, minhas amadas, sejam extremamente difíceis, a gente tem que entender que Deus é o dono da nossa vida, que Deus é o nosso provedor e que há um propósito em tudo que nós estamos passando. Não é em vão, não é não não é para nossa perdição, e sim para nossa salvação. E quando a gente entende isso, tudo muda, sabe? A nossa força muda, a nossa fé é alimentada. Porque muitas vezes a gente vê que aquilo que nós estamos passando, depois que a gente passa, a gente vê que foi para o nosso crescimento. E foi para que a gente se aproximasse mais de Deus.
né? Então, que se você estiver passando por alguma dificuldade, que você não esteja enxergando a saída, a primeira coisa que me vem à cabeça é entrega para o Senhor. Mas entrega entregando mesmo, sabe? Porque muitas vezes a gente entrega e a gente quer segurar, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente fica angustiada, a gente fica sufocada e a gente não consegue, a nossa mente fica tão barulhenta que a gente não consegue entender que o Senhor está trabalhando naquilo ali. Que o Senhor ele está nos conduzindo para a salvação diante daquele problema. Que o caminho é esse, né? Então, Jó nos ensina muito isso, porque ele disse ali, mesmo que ele morresse, mesmo que tudo acabasse de vez na vida dele, mas ele não ia deixar de confiar no Senhor, né? E isso é muito forte. O segundo ponto que eu trago é a promessa da presença de Deus. Deus promete estar conosco em todas as situações. Em Isaías 42, 41:10, ele nos diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Saber que Deus está sempre presente nos dá confiança e coragem para enfrentar qualquer prova. Então, quando a gente está passando por aquela situação que a gente não vê saída e saber que a gente tem um Deus, não há nada maior do que isso. Não há nada maior do que o Senhor na nossa vida. A gente não pode esperar nada maior. A gente não existe nada maior. Então, por que que a gente insiste em não confiar no que é o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onipresente, o Alfa, o Ômega? Por que que a gente insiste em achar qualquer outra coisa que não vai conseguir, que não vai acontecer, que não é para acontecer, se Deus já entregou a promessa para a gente? Não é verdade? Se a gente tem a certeza de que aquela promessa é de Deus. Então, se a gente tiver essa certeza, eu acho que é o que falta, sabe? É a gente buscar assim, vem do Senhor, é para o Senhor. Se for do Senhor, minhas amadas, vai acontecer. Se for da vontade dele, vai acontecer. Se é promessa de Deus na sua vida, vai acontecer. Né? Então, um outro ponto que a gente tem que se agarrar é a promessa da presença de Deus. Porque mesmo que a gente se engane, porque o nosso coração é enganoso e a gente pense que aquilo é uma promessa de Deus e não é para a nossa vida, mas a gente tem a promessa da presença de Deus que nos direciona. Que vai lá na frente dizer, filho, isso daqui não, porque isso daqui não vem de mim e não é para você. E depois você vai entender, mesmo que você queira muito aquilo ali, mas depois você vai entender, né, de que não era para você. Mas se for de Deus e se for promessa dele, vai acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, né? Então, a promessa de Deus e a presença de Deus é o mais importante na nossa vida. Um terceiro ponto que tem na Bíblia, falando sobre a confiança no Senhor, é um exemplo, né, que é a fé de Abraão. Abraão é outro exemplo notável de confiança em Deus. Em Gênesis 22, Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho Isaque, o filho da promessa. E em vez de duvidar, porque não é fácil, minha gente. A gente que é mãe sabe. A gente pegar o nosso filho, filho único. Ó, eu falo porque eu tenho um Isis, né? Só Isis. Então, assim, imagina pra gente pegar seu filho Isaac e, sem duvidar, ele obedecer, confiando que Deus proveria uma solução. Eita, que fé linda, né? E assim. E nos mostra o quanto ainda nós precisamos buscar, porque eu confesso, eu não sei se eu teria essa fé de Abraão. Estou buscando.
Estou buscando, estou querendo muito que ela chegue nesse patamar, mas eu sei que ainda falta muito, assim, da gente pegar o filho, e entregar realmente assim para a morte, para o sacrifício ali, né? Não é fácil, não é fácil. Mas Abraão, ele teve essa fé. Em Gênesis 22:8 ele diz: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Sua fé foi recompensada quando Deus providenciou um carneiro para o sacrifício, né? Então, que a nossa fé em Deus, que a nossa busca pela fé seja igual à fé de Abraão, né? Que nós não duvidemos de que antes de termos os nossos filhos são do Senhor. E Ele não vai deixar nada de mal acontecer aos nossos filhos, né? Se a nossa entrega for sincera, se a nossa entrega for total, né? E é assim, porque a gente pensa não é só nessa vida aqui, né? Mas existe uma vida eterna, não é verdade? E a nossa entrega dos nossos filhos é justamente esse, é assim, é para muitas vezes a gente não querer que eles vivam muitas vezes não, a gente não quer que ele vivesse a vida desse mundo, né? Porque esse mundo vai acabar para eles. É finito. O que a gente quer mesmo é que eles vivam para o Senhor, porque é ali que vai ter a vida eterna. Então eu acho que essa entrega, quando dessa fé de Abraão é justamente essa, assim, é para a gente entregar a vida dos nossos filhos ao Senhor, para que eles deixem de viver o que é do mundo e passem a viver o que é de Deus. Que a nossa entrega seja essa, né? E o quarto ponto é o encorajamento de Jesus. Ai, como Jesus é lindo. Sou apaixonada por ele. Jesus, ele nos encoraja a confiar em Deus. Em João 14:1 ele diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus nos lembra que a confiança em Deus e nele nos dá paz e segurança meio em meio às tempestades da vida. Quando a gente ora para Jesus, quando a gente ora para o Senhor e o Espírito Santo, minha gente, é indescritível a paz que a gente sente, mesmo em meio às tribulações. Nessa semana que eu passei bem difícil, que a irmã Líbia orou por mim, a gente orou junto, a gente orou por Isis, Isis também orou. Mas foi uma paz que a gente encontrou. A gente conseguiu silenciar, a gente conseguiu aceitar Deus agir nas nossas vidas. E a gente foi dormir na sexta-feira, entregue assim, porque depois eu vou contar o que aconteceu, mas a gente entregou totalmente na sexta-feira e a gente disse, ó, vamos deixar, a gente não está podendo resolver, deixa Deus resolver, porque a gente já tinha feito tudo que a gente podia fazer. Então, deixa Deus resolver. Deixa que é dele. Se for dele, vai acontecer. Se não for dele, a gente vai entender que não é e a gente vai sossegar o coração. E pela primeira vez eu vi que minha filha estava em paz, porque o que estava me consumindo era a angústia dela, o sofrimento dela. Quando eu vi que ela estava em paz, eu passei ainda o dia da sexta-feira arriada, porque eu vi ela em paz, eu não estava entendendo a paz. Mas depois eu entendi por conta da oração que a gente fez com a irmã Líbia, então assim, eu entendi, aí eu sosseguei também, entreguei. Quando foi na segunda-feira, tudo se resolveu melhor do que a gente queria fazer. A gente ia se bandanar todo se fosse do jeito que a gente queria. Mas Deus resolveu da maneira correta. É, Então, outro ponto é a experiência de Paulo e Silas. Paulo e Silas são exemplos de confiança em Deus em meio à perseguição. Em Atos 16, 25 e 26, lemos que, após serem presos e acorrentados, eles oravam e cantavam louvores e outros presos os escutavam. De repente, houve um terremoto que abriu todas as portas da prisão e soltou as correntes de todos. Sua fé e louvor em meio à prova resultaram em libertação divina.
Gente, isso é testemunho. Quando a gente está passando por alguma situação difícil, não é só a gente que vai colher a graça de Deus. E sim quem está à nossa volta, os nossos irmãos, os nossos amigos, quem congrega com a gente, que vê o nosso testemunho. E isso transforma a vida de muita gente. Então, assim, o nosso testemunho, a nossa tribulação, os nossos problemas, ele não vem só para a gente, sabe? Ele transforma o mundo. Por isso que quando a gente está ligada a Jesus e a Deus, a gente se transforma em sal para o mundo. A gente se transforma em tempero para esse mundo. Porque o nosso testemunho, a nossa vida, ela gera vida também na vida de outras pessoas. Né? E essa experiência de Paulo e Silas é isso. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam ali acorrentados e presos, mas a oração deles e os louvores que eles cantavam a Deus transformaram aquele ambiente, né? Então, assim, tudo que acontece com a gente transforma o nosso ambiente se a gente entregar ao Senhor, né? E outro ponto é a promessa de paz. Em Filipenses 4, de 6 a 7, Paulo nos exorta a levar nossas preocupações a Deus em oração. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Confiar em Deus traz paz, independentemente das circunstâncias. Então, é uma coisa também que eu estava me sentindo muito à margem, sabe? Eu não estava buscando o Senhor, nem colocando as minhas petições para o Senhor. Eu estava tão no automático que eu estava querendo resolver as coisas e a minha vida por mim mesma. Eu fazia aquela oração básica que todo mundo faz, a gente ia para o culto, aquela coisa básica, mas assim, é, eu não conseguia fazer aquela entrega total, sabe, para o Senhor e colocar os nossos pedidos aos pés do Senhor e entregar realmente, sabe? E isso nos tira a paz, isso nos tira a quietude do nosso coração, isso nos faz não escutar o Senhor e não escutar as respostas que o Senhor tem para nós, né? Então, assim, que nós possamos buscá-lo intencionalmente, que a nossa fé seja uma fé racional, que a nossa fé, que nós possamos buscar o Senhor com propósito de buscar de verdade, sabe? E não aquelas orações vazias e rasas, com profundidade, com leitura da palavra, com oração, com busca profunda no Senhor. Que nós possamos nos aprofundar nele, conhecer, ter intimidade, porque só através da intimidade é que a gente vai poder saber que o Senhor está nos respondendo. Que o silêncio dele também é uma resposta. É uma resposta para dizer assim, filha, para de ter tanta coisa na tua cabeça. Esvazia ela para que eu possa entrar. Como é que o Senhor vai entrar na nossa mente e no nosso coração se a gente está cheio de preocupação, cheio de angústia, cheio de problema, cheio de tudo? E a gente não dá espaço para o Senhor agir na nossa vida. Primeiro a gente precisa se esvaziar. Na verdade, a gente precisa deixar que ele espaço para ele agir na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Não é verdade? Então, que a gente possa viver essa paz, porque quando realmente a gente dá espaço para o Senhor entrar na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração, a paz chega, minhas irmãs. Como é bom experimentar essa paz, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho do testemunho dessa semana que eu falei, que eu até pedi ajuda à irmã Líbia em oração, e nós oramos juntas.
A minha filha Isis, ela faz faculdade de medicina. E é uma luta para a gente. Ela faz faculdade particular. Quando ela passou, que foi uma outra história, depois eu posso até, depois, um outro momento, contar como foi, porque foi uma resposta do Senhor também para a vida dela, que ela estava se sentindo muito perdida. E foi num retiro que ela fez, e Deus deu esse direcionamento para ela. Ela fez o vestibular sem falar nada para a gente, e ela já havia tentado outras vezes, não tinha conseguido, e passou. Mas só que ela passou numa faculdade particular. E nós não temos condição financeira de mantê-la numa faculdade particular. A gente sabe disso. A gente sabe. A gente foi conversar com o pastor, a gente tinha alguns mecanismos para ela iniciar e a gente pensava assim, não, a gente inicia e depois a gente vai atrás do FIES, né? A gente pensava que o FIES era fácil de conseguir, né? Então ela tinha um apartamento, porque ela já é enfermeira formada já há 10 anos, ela trabalha na Unimed há 10 anos. Então ela já tinha um patrimônio dela, a gente tinha um pequeno patrimônio também, então a gente disse, enquanto a gente não conseguir o FIES, a gente vai se desfazer desse patrimônio e depois a gente recupera, porque tudo vem do Senhor e tudo é para Ele. E assim, eu não tenho apego às coisas materiais, não, sabe? Assim, eu não tenho medo de abrir mão de nada material. Nada. Então, e nem ela também. Então, ela tinha um apartamento e tinha um carro, e eu tinha um terreno, e a gente só tinha isso. Porque com a doença da minha mãe, o Rubi acompanhou esse momento também na minha vida, a gente perdeu muita coisa, eu perdi tudo que eu tinha. Então, eu moro de aluguel, então, assim, eu tinha esse terreno que tinha me restado, ela tinha esse apartamento que tinha comprado financiado e tinha um carro quitado. Era o que a gente tinha. Então, a gente foi para o pastor, pedimos aconselhamento, aí ele nos deu o aconselhamento, nós fomos, vamos dar o passo de fé, né? A gente deu o passo de fé, sabendo que a gente ia, pensando a gente que ia conseguir o FIES, só que o FIES não veio. A gente vendeu o apartamento, a gente vendeu durante esse período todo, né? Ela já entrou no sexto período agora. A gente vendeu o apartamento, a gente vendeu o terreno, a gente vendeu o carro e foi embora tudo. Tudo que a gente tinha. E esse semestre a gente disse, meu Deus, e agora? Porque a gente já vendeu tudo, o dinheiro todo já acabou. E a gente não conseguiu fiéis e ela ficou naquela angústia, porque ela tinha perdido tudo. Eu também tinha perdido, mas como eu já estava mais calejada de tudo que eu já tinha passado, assim, eu não estava angustiada com isso. Eu estava angustiada em ver a angústia dela. O medo dela, assim, o medo dela não era que ela tinha perdido tudo, era assim, ela achava que ela tinha entendido errado a vontade do Senhor para a vida dela, né? Então, ela ela estava muito angustiada com isso e a gente não tinha condição nenhuma de fazer a matrícula dela porque a gente já estava com umas mensalidades em atraso da faculdade e a gente não tinha dinheiro para quitar essas mensalidades em aberto e fazer a matrícula dela. E a gente só tinha o prazo até sexta-feira. Ela já tinha trancado a faculdade uma vez. A faculdade disse que não tinha como trancar novamente, né? Anteriormente, a gente já sabia que não podia trancar novamente. Na verdade, a gente não tinha ido em busca de trancar dessa vez, né? Se trancasse novamente, ela perderia o vínculo com a faculdade. E a gente ficou angustiado com isso e tinha um prazo que era até a sexta-feira da semana retrasada. Sexta-feira da semana retrasada para fazer essa matrícula e a gente não tinha. Realmente, a gente buscou empréstimo para vocês terem ideia, minhas irmãs. Eu não sei por que o meu cartão, até hoje eu não sei por que eu tenho um limite bom no cartão, mas o meu cartão foi bloqueado. Eu não entendo por quê. Eu não estava devendo, eu tinha pago ele antecipado, justamente para ajudar na faculdade. Eu não sei por que razão.
o cartão de crédito. Na época eu não sabia, e hoje eu sei, né? Porque foi providência do Senhor. Mas naquela época, nessa semana, eu não sabia porque o meu cartão tinha sido bloqueado. Eu fui atrás de empréstimo, não tinha, consegui em lugar nenhum. Enfim, chegou a sexta-feira, o último dia. E foi quando eu conversei com a irmã Líbia, eu disse, ó, não tem mais o que fazer, tá entregue nas mãos do Senhor, e ela orou junto comigo, ela disse, entrega, entrega, porque ele pode mudar decreto. Ele mudou decreto na minha vida, ele vai mudar decreto na tua vida também. Aí eu fiquei com aquilo no meu coração, né? Eu até falei para Isis, eu disse, Isis, aí contei a história que a irmã Líbia tinha me contado, da questão dela e tudo, que tinha mudado e que tinha sido muito melhor e que não sei o quê. Aí eu disse, Senhor, se for da tua vontade, tu vai mudar o decreto, tu muda, né? E quando foi, isso foi na sexta-feira, ela foi, trancou a faculdade, ela chegou a trancar a faculdade e quando ela trancou a faculdade, é, a gente descansou. Ela disse, mãe, ó, tá entregue, não tem mais o que fazer, tá entregue. Quando foi na segunda-feira, aí eu disse para ela, eu disse, Isis, entra no site da faculdade para a gente renegociar, né? Para a gente renegociar a dívida, tudo, para a gente ver se a gente consegue fazer tua matrícula em outra faculdade, enfim, correr atrás do prejuízo e ver como é que a gente vai prosseguir, né? Se é de Deus mesmo, repensar, enfim. Vamos ver como é que está a situação, até porque a gente tem que quitar a dívida, porque tem uma pessoa que é fiadora e a gente não quer prejudicar ninguém, então a gente tem que ir atrás para quitar essa dívida. Minha gente, quando ela abre o site da faculdade, tá lá. Ai, meu Deus. Tá lá para ela uma negociação que cabe dentro do nosso orçamento. E a gente já tinha o dinheiro. Enfim, a gente estava com o dinheiro na conta para fazer a negociação. Além de fazer a negociação, a gente estava com o dinheiro de fazer a matrícula nesse período. Gente, olha, se a gente tivesse feito da outra forma, a gente não ia saber como pagar, porque a dívida era alta para a gente, mas a forma como eles fizeram a negociação fez com que. E se mudou o decreto da faculdade lá, que não falava que não podia fazer a matrícula, só podia trancar uma vez? Pois ela conseguiu destrancar a faculdade. E outra coisa, viu? Ela ainda foi porque ela é dividida em grupos. Então, assim, quem faz a matrícula primeiro vai para os melhores grupos. Ou seja, ela pensando, ela disse, meu Deus, eu não sei como é que eu vou fazer para conciliar, porque ela, além de estudar, ela ainda trabalha para poder ajudar a pagar a faculdade. Então, assim, ela tinha que pegar os melhores grupos, porque tem os melhores horários para ela conciliar. Minha gente, ela tinha uma vaga para o grupo mais adequado para ela, mais adequado em horário, mais adequado para tudo. Sabe quando Deus assim coloca a mão não tem como a gente dizer que não é Deus, minha gente, não tem como. Mesmo que eu não acreditasse no Senhor, mesmo que eu não fosse de Deus, não tem como a gente não dizer que não é Deus que está colocando a mão e está fazendo essa obra na nossa vida, sabe? Porque da mesma forma aconteceu quando ela foi se formar em enfermagem. Na época, a gente estava passando por uma tribulação muito grande, que minha mãe estava com câncer terminal, então todos os recursos estavam voltados para dar uma vida digna para minha mãe, um final digno para ela. E eu não deixei a faculdade da minha filha de lado também. E era o último ano dela. Eu não sei como foi que minha filha. Eu não lembro, eu não tenho lembrança. E sei, né? Eu não tenho lembrança dos fatos como aconteceram na Terra, mas eu sei que foi o Senhor que agiu e ela se formou, ela concluiu e ela terminou a faculdade dela. Então, assim, confiança é isso, sabe? É dar um passo de fé e entregar. Primeiro perguntar se é realmente do Senhor e entregar, porque se a gente entrega realmente, se a gente dá esse passo de fé e se for do Senhor, pode ter certeza que vai se cumprir.
Está se cumprindo o sexto período da faculdade da minha filha. Eu não sei como vai ser o sétimo, como vai ser o oitavo, até o final, eu não sei. Eu sei que eu estou vivendo um passo de cada vez, estou recebendo maná a cada dia e estou entregando nas mãos do Senhor. Porque se for da vontade dele, isso vai se cumprir na vida da minha filha. Mas também, se não for, ele vai nos dar força suficiente e direcionamento para a gente seguir o caminho, porque existe um propósito. E o propósito não é ela se formar em medicina. O propósito não é a gente conseguir realizar os sonhos da gente. O nosso maior propósito é nos direcionar para a salvação. E tudo isso que a gente está passando, tudo isso, veja, ela também estava mais desligada das coisas de Deus. O meu marido também, louco, trabalhando, feito um louco, não estava priorizando as coisas do Senhor. Mas ele deu essa chamada na gente para a gente se voltar e dizer assim: olha, primeiro sou eu, e eu é que vou direcionar vocês. Primeiro sou eu. A nossa vida está nas mãos de Deus. E o restante é ele quem faz. E deixa ele fazer. Porque se for da vontade dele, vai se cumprir. Se não for da vontade dele, não vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus por isso. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. E é isso que a gente tem que fazer, é entregar totalmente ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor. Você que ainda tem dúvida, você ainda que está aí se segurando para entregar totalmente, entrega qualquer propósito, entrega a tua vida, a tua vontade, os teus sonhos, tudo que for teu, entrega ao Senhor. A tua família, o teu lar, o teu trabalho, os teus sonhos, deixa ele trabalhar, deixa ele escolher qual sonho que você vai realizar na tua vida. Porque tenho certeza, minhas irmãs, quando a gente faz isso, a paz que excede todo entendimento, ela vem ao nosso coração. Amém. E esse era o que eu tinha para vocês. O Senhor trouxe para vocês, né? No dia de hoje. Depois eu vou colocar, tem um louvor que é Rompendo em Fé. Eu sou péssima para cantar, minha gente. Eu tenho uma voz de taquara rachada. Mas ela fala tanto ao meu coração que, que eu vou colocar depois aí no grupo, tá? Para vocês escutarem, louvarem e continuarem o dia de vocês ligadas aí ao Papai do Céu, na videira, na nossa videira, que é Jesus. Amém.